Sejam bem-vindos a mais uma live do município de Campo Mourão. Estamos aqui hoje novamente para trazer as ações que estão sendo desenvolvidas pela política de assistência social no enfrentamento desta pandemia do Covid-19. Trouxemos hoje a assistente social Tânia Amara, que é responsável pelo setor de vigilância socioassistencial e coordenou todo o processo de elaboração do plano de contingência da política de assistência social. Foi uma proposta muito importante para a nossa secretaria, pois é através desse plano que nós estamos tanto norteando nossas ações durante a pandemia, como também no período pós-pandemia. Obrigada, Márcia, pelo convite de estar aqui socializando essas informações referente à política de assistência social no nosso município. Foi um trabalho coordenado ali pela Secretaria da Assistência, mas muito participativo, porque envolveu os conselhos municipais de direitos das diferentes políticas, como da assistência social, direitos da criança e do adolescente, da pessoa idosa, organizações da sociedade civil, como os clubes de serviços, enfim. Toda a sociedade teve a oportunidade de participar e nos auxiliar na organização e no planejamento das ações de enfrentamento do Covid. Ele vai estar em vigência durante o período em que vigorar o estado de calamidade pública, e é muito importante que a gente tenha conhecimento dessas informações, porque a vulnerabilidade social, ela sempre existiu. E o contexto da pandemia, ela vai dar mais visibilidade para algumas situações que acontecem em nosso município e que merecem ali uma atenção e a organização dos nossos serviços. Quando a gente fala da pandemia, num primeiro momento, os nossos olhos estavam voltados para a situação de saúde, por conta de ser um vírus novo, e aí a gente tem que se organizar e conhecê-lo para conseguir enfrentá-lo. Nós tivemos também as dificuldades econômicas, no acesso à renda, ao trabalho, e agora a gente está vivenciando um outro momento, onde a gente precisa estar se organizando em relação à parte social, porque os serviços, as consequências, agora a gente tem sentido de uma forma diferenciada. Então, o plano, além de ter esse objetivo de fomentar as respostas da Secretaria da Assistência Social, ele também vem nos apresentar alguns dados, do qual nós chamamos aí o mapeamento da política da assistência, que vai nos auxiliar na organização dos nossos serviços, programas e projetos. É importante colocar que a política da assistência, hoje ela é organizada por um sistema único de assistência social, dividido em proteções básica e proteção especial, e aí cada serviço vai ter a sua particularidade. Com relação a esses dados, então, que a gente teve, o acesso, o que chamou a nossa atenção? Num contexto antes da pandemia, nós tínhamos uma população inscrita no nosso cadastro único de 12.308 pessoas. São aquelas pessoas usuárias habituais da política da assistência e que fazem a inscrição do cadastro. O cadastro, ele é um programa do governo federal que tem como objetivo levantar dados a respeito dessa população, e esse era um universo de pessoas que nós tínhamos. Quando o governo lançou o benefício do auxílio emergencial e ele possibilitou o acesso a toda a população, existe uma outra forma de ter acesso a esse benefício, que foi via Extracad, que nós chamamos, que é aquela população que não tem um cadastro único. E em nosso município, nós tivemos 15.857 pessoas que receberam auxílio emergencial via Extracad, ou seja, são aquelas pessoas que fizeram via aplicativo. Nós temos ainda informações de que 4.492 pessoas em nosso município recebem um programa Bolsa Família, então esses já eram elegíveis para o recebimento do auxílio emergencial, e nem todo mundo que está no cadastro único recebe o Bolsa.
né? Então, a gente teve uma parcela de pessoas aí que receberam o benefício mesmo, né, não recebendo, estando no cadastro único e não sendo beneficiário de um outro programa, em torno de 6.489 pessoas. Então, por que é importante a gente ter essa informação? Porque é esse quantitativo de pessoas, de beneficiários que precisaram de um auxílio, né, que precisaram ter as suas necessidades básicas supridas nesse contexto da pandemia. Então, se a gente for somar aquelas pessoas que solicitaram benefício via Extracad, juntamente com as pessoas que são usuários do programa Bolsa Família e aquelas pessoas que estão inscritas no cadastro único e que estavam elegíveis para o programa, nós chegamos ao número de 26.838 pessoas em Campo Mourão receberam o auxílio emergencial do governo federal. E isso é importante para a organização das nossas ofertas, como você mencionou a princípio. Um outro dado assim, bem importante que nós verificamos nessa situação das pessoas elegíveis ao auxílio emergencial é que 87% dessas pessoas receberam apenas um benefício, porque existia a modalidade de receber um benefício no valor de R$600, ou algumas famílias, principalmente chefiadas por mulheres, solo, que receberiam 2 benefícios. Então, isso, né, essa informação, ela nos auxilia, inclusive, para quebrar aquele paradigma, né, de que as pessoas recebiam mais do que um benefício. Não. Né? Então, 87% das pessoas receberam um único benefício, né? E apenas 13%, então, são essas famílias chefiadas por mulheres e que tiveram ali o valor de R$1.200 para poder suprir as necessidades da sua família. Porém, né, quando a gente para pensar nos dados do cadastro único, não foi só o auxílio emergencial que a população precisou nesse período, né? Então, a renda, ela foi muito importante, ela é importante para a subsistência das pessoas, mas nós conseguimos verificar que a necessidade de segurança de acolhida, de sobrevivência e de convívio familiar também foram afetadas e que precisaram ser organizadas no decorrer da pandemia. O que isso significa? Que além da demanda pelo benefício do auxílio emergencial, nós tivemos uma procura pelos benefícios eventuais que são ofertados no âmbito da proteção social básica. Esses benefícios, eles compõem ali a proteção social básica, né, e aí a gente verificou um aumento de 472% na busca por esses benefícios, principalmente no que se refere ao auxílio alimentação, que é a segurança ali de sobrevivência para essas famílias. Então, para a gente ter um parâmetro, né, então a gente no ano passado, a gente vinha com uma média de 295 atendimentos no mês de abril de 2019 e no mês de julho de 2020, então nós tivemos ali uma média de procura de 1.394 pessoas. Isso fez com que as equipes se organizassem, remanejamento de funcionários, o apoio da rede socioassistencial foi muito importante também nesse período para que a gente conseguisse suprir as demandas da população. E além dessa segurança de sobrevivência, o que nós verificamos? A necessidade de proteger a população também na modalidade especial da política da assistência, que então são aquelas situações que nos levam a suspeitas de violação de direitos e necessidade aí de um acompanhamento familiar. Então, o que é isso? Né? Nós verificamos que o aumento do número de violências no nosso município, ele também, né, aumentou. E quem foram as principais pessoas atingidas por essa violência? Então, nós tivemos ali um número considerável de procura de violências em relação à mulher, em relação à pessoa idosa, mas principalmente em relação à criança e o adolescente. E por que isso acontece, né? Uma dessas causas foi as medidas de isolamento social.
Por quê? Se, por um lado, ela era importante, né, como uma medida de contenção da disseminação do vírus, por outro lado, o fato de estar em casa, viver nessa situação de insegurança, viver nessa situação de incerteza, as violências, elas acabaram se manifestando também nesse período, e aí colocando principalmente essas populações em risco. Então, isso demandou um esforço da equipe em organizar os serviços, em proteger essas pessoas que se encontravam numa situação maior de vulnerabilidade. E, assim, infelizmente, a gente pôde constatar que nem sempre estar em casa é sinônimo de proteção. Né? Nem sempre estar em casa foi um fato ali que favoreceu principalmente esses 3 públicos. Então, por isso, da nossa equipe não parar, da nossa equipe continuar com os seus atendimentos, fazendo o acompanhamento familiar, ainda que de forma remota, de forma a garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores do SUS, mas foram famílias que precisaram ali de um acompanhamento, de um atendimento, para que também tivessem os seus direitos sociais resguardados. Na proteção especial de alta complexidade, também foi visível um número de acolhimentos, principalmente de crianças. Então, as entidades, nós temos conversado com elas, né, que prestam esse apoio, elas possuem parceria com o município para desenvolver essa ação, e aí então a gente foi desenvolvendo um suporte técnico, uma assessoria para garantir que esses serviços e esses equipamentos eles estivessem abertos nesse período de pandemia, e aí então a gente conseguisse organizar a oferta. Então, por que essas informações elas são importantes? Por conta de um planejamento. A política da assistência social, ela precisa ser feita de forma organizada e também de forma planejada. Então, por isso que é importante ter o conhecimento desses dados para que a gente consiga localizar aonde está as maiores vulnerabilidades do município para que a gente, então, desenvolva um planejamento e uma ação voltado para aquilo que a gente tem identificado como uma situação problema. Né? Então, hoje, né, se eu fosse mensurar as consequências sociais da pandemia, eu diria que o nosso município tem um grande desafio no enfrentamento e no planejamento de ações na cobertura da nossa população. Por que eu diria isso? Porque se a gente pegar aquela população que já era usuária habitual da política da assistência, que são aquelas 12.308 pessoas que eu falei lá no começo, mas esse novo público que vem para a política da assistência, que veio via Extracad, que foram mais as 15.857 pessoas, então hoje a gente estaria em Campo Mourão com 47.966 pessoas como um público-alvo em potencial da política do município. Isso representa quase 50% do município que seriam alvo das nossas ações, né, tanto na proteção básica quanto na proteção especial, e daí a importância da organização das estratégias no enfrentamento da realidade que está se colocando diante desse cenário da pandemia. Então, foi nesse sentido, né, de acordo com as informações que nós levantamos ali junto da secretaria, que então nós envolvemos os conselhos e toda a sociedade civil, para que juntos nós conseguíssemos pensar, planejar, organizar e executar essas novas estratégias de atendimento na população dentro dessa realidade que foi colocada por esse mapeamento. Então, essas estratégias, né, esses documentos, essas informações vão compor o plano de contingência da política de assistência social no município, que foi apresentado aos conselhos recentemente e que está disponível também para toda a população que quiser, né, ter acesso a essas informações. Então, nós achamos assim que é uma informação importante para os munícipes mouronenses, por isso que nós agradecemos a oportunidade de estar socializando as informações que foram apresentadas aqui neste espaço. Obrigada, Tânia. É com esses dados e com essa apresentação da Tânia que nós podemos entender
o porquê que o Ministério da Cidadania considerou a política de assistência social como essencial no enfrentamento desta pandemia. Enquanto uma política de proteção, nós temos que ter constante preocupação de como agir tanto neste período como pós-pandemia. Então, para isso é que nós temos os técnicos que diariamente estão estudando, elaborando, mapeando todas as situações de vulnerabilidade social. Vale lembrar que os nossos CRAS continuam com o mesmo atendimento desde o início da pandemia, em momento algum fechou algum equipamento. Então, se alguma família precisar de algum tipo de proteção, né, tanto de auxílio alimentação, como também a questão de vulnerabilidade, de fragilidade, procure um CRAS, procure o CREAS, que estamos atendendo diariamente das 7h30 às 13 horas. Tá? Os endereços estão aí no site da Prefeitura, no portal, e estamos sempre à disposição. Obrigada.